Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de divisão celular. Na aula passada, nós abordamos aí as fases da mitose, o que era a mitose, né? Para relembrar, a mitose é importante para a reprodução sexuada. Ela tem aí algumas fases características, né? Que, na verdade, quais são as fases? A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E a mitose é importante para o processo de crescimento e regeneração dos seres vivos, de alguns tecidos dos seres vivos. Hoje, o que a gente vai ver? Um processo denominado meiose. A meiose, ela é importante para quê? Na verdade, ela é importante para a reprodução sexuada, né? Então, ela acontece, na verdade, na reprodução sexuada e ela é importante para gerar a variabilidade genética. Então, sem o processo de meiose, nós, seres vivos, não existiríamos, simplesmente isso. Então, perceba, aluno, que o quanto é importante o estudo da divisão celular, do processo de mitose e do processo de meiose para a sua prova. Simplesmente a meiose é importantíssima e essencial para nossa existência, certo? Agora nós iremos detalhar algumas fases características da meiose, assim como fizemos na mitose. Então a meiose ela é um pouco mais extensa. A meiose, para facilitar o estudo, nós aí dividimos em meiose 1 e meiose 2, tá? Então, vejamos a meiose 1, que tem algumas fases, né? Vejamos no material. Ela vai ter as fases, os mesmos nomes da fase da mitose, mas vai ser aí caracterizado por prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A meiose 1, ela é uma divisão reducional. Lembrando que a mitose é diferente. Aí acontece a divisão equacional, a divisão igualitária do material genético da célula filha em relação aí a célula mãe, na verdade, em relação à célula filha. Então, a divisão equacional. A meiose, a primeira fase da meiose, que é a meiose 1, é uma divisão reducional. Vejam a diferença, tá? A meiose 1 é reducional, certo? E a mitose é equacional. Agora, a prófase 1. Vejamos a prófase 1. Na verdade, o que vai acontecer em geral na prófase 1? Os centríolos, eles vão se duplicar. Por quê? Eles precisam formar o fuso mitótico que irá aí ancorar os cromossomos que estarão condensados, certo? O que vai acontecer mais? A condensação dos cromossomos para que eles fiquem em espirais, para que sejam melhores transportados na célula. Ocorrerá o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Por quê? Porque esse cromossomo precisa sair do núcleo. Então, acontecerá esse desaparecimento da carioteca e do nucleolo. E acontece um processo muito importante na prófase 1, o crossing over. Coloquei aí entre parênteses, que é a formação dos quiasmas. O que vai acontecer, gente? Essa fase ela é importante para a nossa existência. Por quê? É na meiose, na fase de meiose 1, na prófase 1, que acontece o crossing over. Nossa, professora, que nome diferente, né? O que é isso? Na verdade, gente, se daqui a pouco nós iremos analisar na ilustração, eu vou ter a troca de material genético, a troca de segmentos dos genes, né? Imagine que eu tenho dois cromossomos, eu tenho um cromossomo aqui e tenho outro aqui. Eles vão como se fossem se juntar e um segmento de uma porção de um segmento de um cromossomo vai ser trocado com a outra porção, né, com outro segmento de outro cromossomo. Isso é importante para gerar a variabilidade genética, porque senão os cromossomos iam ser todos iguais, não ia gerar variabilidade genética, né? Os genes diferentes, as características, as melhores características para adaptação ao meio ambiente não iriam aí ser geradas para passar
essas características de uma célula-mãe para os seus descendentes. Então, a prófase 1 ela é muito importante porque é aí que gera a variabilidade genética. O processo de variabilidade genética, que é o crossing over, que é a formação de quiasmas, que são aí regiões de troca de segmentos de genes, de troca de segmentos de cromossomos, correto? Agora, na prófase acontece o crossing over. Na metáfase, o que vai acontecer? Ó, veja que é semelhante ao processo mitótico, mas não é igual, existem algumas diferenças. Na metáfase, vejamos na ilustração, os cromossomos, aí ocorre a formação do fuso, porque o fuso é importante para ancorar esse cromossomo, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Veja, os cromossomos eles ficam alinhados nesse fuso, no centro da célula, só que eles estão em pares. Veja, pareamento dos cromossomos homólogos. Por que homólogos? Porque eles são semelhantes em questão de estrutura, de forma, certo? Então, diferente na metáfase lá da mitose, os cromossomos, eles estão o quê? Eles estão alinhados no fuso? Estão, só que eles estão apenas individuais. Eu tenho um cromossomo aqui e um cromossomo aqui. Agora, na metáfase 1, os cromossomos estarão alinhados, só que eu vou ter pares de cromossomos alinhados. Eu vou ter um par de cromossomo aqui, outro par de cromossomo aqui. Percebam a diferença visual, né? Então, isso pode ser abordado na sua prova. Agora, temos também a condensação máxima desse cromossomo, para ele ser melhor transportado. Quanto mais espiralizado esse cromossomo for, melhor, na verdade, o processo de divisão, de separação desses cromossomos. Importante na metáfase, esses cromossomos estão em pares, eles estão alinhados em pares, diferente da mitose, que eles estão alinhados também, só que eles estão individuais, correto? Então, já falamos da prófase, que acontece o crossing over, da metáfase, que os cromossomos estão alinhados aos pares, e agora, na verdade, falaremos da anáfase. Anáfase 1, perceba que nós estamos falando da meiose 1. A anáfase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Veja, então, lembra que na anáfase da mitose ocorre separação também, só que ocorre a separação na verdade, das cromátides irmãs. E aqui, na anáfase 1, ocorrerá a separação dos cromossomos homólogos. Né? Então, eu tinha os cromossomos alinhados em pares e esses cromossomos, cada um vai para uma extremidade da célula, certo? Agora, depois da anáfase 1, nós temos a telófase, que nada mais é do que o contrário da prófase, né? Lembra-se que a carioteca ela vai se reorganizar, o nucleolo vai reaparecer, vai acontecer um processo de constrição do citoplasma, correto? Que é denominado citocinese, e essa célula vai se dividir. Ela vai se dividir e aí o que vai acontecer? Terminou a meiose? Não, não terminou a meiose. Ela vai continuar. E aí iremos estudar agora, na verdade, a meiose 2. Quais são os detalhes da meiose 2? Né? O que eu tenho que saber, professora, para minha prova? O que é importante eu saber? Né? Então, veremos aqui, só para finalizar a meiose 1, na telófase 1, os cromossomos, eles estão nos polos da célula, eles estão nas extremidades da célula. Ocorre a divisão dos centríolos, certo? Porque eles têm que ancorar aí os cromossomos e o reaparecimento da carioteca e do núcleo, certo? E a citocinese, que é a constrição do citoplasma, certo? Agora, iremos agora para meiose 2, certo? O que vai acontecer na meiose 2? A meiose 2, ela é muito parecida com a mitose. Por quê? Ela é uma divisão equacional, uma divisão igualitária. Então, eu vou ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Né? Então, o que vai acontecer? Enquanto na meiose 1 eu tenho uma divisão reducional,
Veja, o material genético, ele é passado para os seus descendentes, mas ele reduz. Na meiose 2, ele é equacional, igual na mitose, que nós já estudamos. A mitose é uma divisão equacional. E a meiose 2, portanto, é uma divisão equacional. Vejamos na prófase 2 o que acontece. Ocorre a duplicação dos centríolos. Então, vejam que as prófases, elas são semelhantes, né? O centríolo, ele precisa se duplicar, né? Ocorre a formação do fuso para ancorar os cromossomos, né? Para auxiliar no transporte desses cromossomos quando eles se dividirem. Desaparece o que, gente? Carioteca e nucleolo, certo? Ocorre a condensação cromossômica, porque quanto mais espiralizado esse cromossomo ficar, quanto mais condensado esse cromossomo ficar, mais fácil vai ser transportá-lo, né, para a divisão celular. Então, veja aqui que eu tenho o cromossomo com dupla hélice. Ele está individual na célula, ele já não está em par, né, como na meiose 1. Agora, na metáfase 2, o que vai acontecer? Alinhamento dos cromossomos no fuso e a condensação máxima. Veja, acontece a mesma coisa da mitose. Os cromossomos eles irão ficar alinhados na fibra do fuso meiótico, né? E agora ele vai estar individualmente, na verdade, alinhado. Na metáfase 1, ele está aos pares. Certo? Já na metáfase, na verdade, na metáfase 1, lembrem-se, eles estão aos pares. Eu tenho parzinhos de cromossomos alinhados no fuso. Na metáfase 2, eu tenho os cromossomos individuais, um embaixo do outro, eles não estão aos pares. Essa, na verdade, é uma diferença muito marcante para nós aí, na verdade, sabermos as características, as peculiaridades dessas fases, correto? Agora, na anáfase vai acontecer o quê? O cromossomo está alinhado na fibra do fuso. Adivinha o que vai acontecer? Ele vai se separar. Ocorre a separação das cromátides irmãs. Isso na anáfase 2. Lembrem-se que na anáfase 1 eu tenho os pares de cromossomos e aí os cromossomos inteiros, eles se separam. Ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 1. Agora, na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs, certo? Vejamos aí na ilustração. Então, vai um bracinho para um lado, um bracinho de cromossomo para um lado e outro bracinho de cromossomo para o outro. Na verdade, quando ele se separa, quando essa cromátide irmã termina essa separação, ela vira um cromossomo, só que esse cromossomo ele vai ter apenas uma fita de DNA. Correto? E aí, a telófase, o que vai acontecer? O contrário da prófase. Vai lá de novo. A carioteca ela vai se reintegrar, o nucleolo vai reaparecer, vai acontecer a citocinese, que é a divisão do citoplasma, né? Vai acontecer a condensação dos cromossomos, o reaparecimento dos nucleolos, como eu já disse, e a reorganização do envoltório nuclear. Simples assim. Agora, vejamos um resumo, uma imagem básica da meiose. O que é importante você saber, aluno? A meiose, ela é uma divisão basicamente, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Antes de acontecer o processo de divisão, acontece a intérfase, que, na verdade, qual que é a característica principal? Precisa duplicar o DNA para poder depois dividir. Então, eu tenho aqui na meiose 1, característica principal, a separação dos cromossomos homólogos. Vejam que esses cromossomos estão aos pares. Então, eu tenho separação dos cromossomos homólogos, dos cromossomos semelhantes entre si. E na meiose 2, né? Na anáfase, mais especificamente, eu tenho a separação das cromátides irmãs. Vejam essas diferenciações, né? Ai, porque é muito difícil eu decorar que é prófase 1, prófase 2, anáfase 1, anáfase 2. Não tem problema, aluno. O importante é, na verdade, você saber
o que acontece? Eu tenho a meiose, certo? Que é importante para a reprodução sexuada. Ela é dividida em fases, eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Por quê? Porque eles estão aos pares, então vai um integrante para um lado e outro integrante para o outro lado da célula. Na meiose 1, o que eu não posso deixar de saber, aluno, né, para a prova? Na meiose 1 é onde acontece o processo denominado de crossing over, de permuta, a formação de quiasmas na meiose 1, certo? Na prófase 1, mais especificamente. Por que é importante esse crossing over, professora? Porque esse crossing over, ele gera a variabilidade genética, as trocas de segmento de genes entre um cromossomo e outro. Importante simplesmente para a nossa existência, certo? Para aí nos dar diferenciais em relação à adaptação ao meio ambiente. Agora, na meiose 2, eu tenho a separação das cromátides irmãs, semelhantes à mitose, certo? Agora, meiose 1 é divisão reducional, meiose 2, divisão equacional. Uma coisa importante para nós sabermos agora é aí fazermos algumas comparações em relação à mitose e à meiose. Vejamos aqui na ilustração que eu tenho uma mitose, então eu tenho uma célula-mãe, que é essa primeira, que está escrito 2N, e essa célula-mãe vai dar origem a duas células geneticamente idênticas. Na meiose, eu tenho uma célula-mãe com o material 2N e eu tenho lá um processo final, né, o resultado, eu tenho 4 células N. Aí você fica curioso, né? Ai, mas o que é esse N, professor? O que é esse 2N, né? Gente, não é matemática, fiquem tranquilas. Na verdade, é uma simbologia, né, que nós na biologia utilizamos para mostrar como é que estão dispostos esses cromossomos dentro da célula. Então, se eu falo que o cromossomo, eu tenho um resultado de 2N, é porque a célula é diploide. Se eu tenho um resultado que é N, essa célula é haploide. Esse N, na verdade, nada mais é do que o lote cromossômico. Para nós visualizarmos um pouco melhor, na verdade, veremos na ilustração a seguir, aqui fica mais fácil para entender essa ploidia da célula, né? Então, a célula diploide, que é uma célula 2N, eu tenho os cromossomos em parzinhos, né? Então, se nós formos visualizar uma célula, então veremos os cromossomos em pares. E na célula haploide, esses cromossomos estão individualizados, eles não estão com pares, correto? Basicamente, é isso, gente. Importante saber para a prova, vou ser repetitiva, para entrar na mente de vocês, para vocês não errarem isso. A mitose, né? Então, existe a divisão celular, a mitose é um processo importante para a reprodução assexuada, para o crescimento e regeneração dos tecidos, ela é uma divisão equacional. A meiose também é um processo de divisão celular e ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 acontece o crossing over, que é importantíssimo para a geração da variabilidade genética, e o resultado da mitose e da meiose são diferentes. Na mitose, a célula mãe em relação às células filhas são geneticamente idênticas e na meiose não, gera variabilidade genética. Na mitose, eu tenho uma célula que origina duas células. Na meiose, eu tenho uma célula-mãe que, ao final, irá originar 4 células com metade do material genético existente. Correto? Basicamente é isso, tranquilo, fiquem tranquilos, revejam as aulas, anotem essas características principais, divisão reducional, divisão equacional,
crossing over, variabilidade genética na meiose. Aos poucos vocês vão se familiarizando com esses termos, entendendo o processo, né? Visualizando um pouco mais o que acontece na célula, certo? Vejamos algumas questões relativas a esse assunto, como que isso pode ser cobrado na sua prova. Correto, aluno? Então, vejamos lá a questão número 1. A mitose é um processo de divisão celular. Ok, isso daqui você sabe, básica. Que pode ser dividido em 4 etapas. Ok, lembrei, professora, é a PMAT lá, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Simples assim. Marque a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que elas ocorrem. Né? Veja, eu fui repetitiva. A mitose, ela é dividida em etapas. Quais são as etapas? PMAT, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Qual que é a alternativa, gente? Vejam a sequência. Vocês podem até saber todas as fases, mas vejam a sequência, não errem a sequência. A alternativa correta, portanto, é a alternativa E. Primeiro vem a prófase, depois a metáfase, depois a anáfase e, por último, a telófase, onde acontece aí a citocinese, a constrição do citoplasma. Tranquilo até aqui, gente, bem tranquilo mesmo. Questão de repetição, de entender o processo como um todo, certo? Não é uma questão complexa, certo? É só saber interpretar e saber a sequência, correto? Vamos para questão número 2. A questão número 2, vamos lá. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que alternativa A mitose consiste em 2 divisões celulares sucessivas. Não consiste em 2 divisões celulares sucessivas, necessariamente. Vamos ver se tem alguma questão um pouco melhor. Os óvulos e espermatozoides são produzidos por divisões mitóticas. Nas aulas mais para frente, nós veremos que os espermatozoides, eles são produzidos, na verdade, pela reprodução sexuada, pela meiose, gente. Então, não tem nada a ver essa alternativa B. Alternativa C, durante a meiose não ocorre a permutação ou crossing over. Olha que absurdo, prestem atenção no não, né? Às vezes você está um pouco nervoso e acaba lendo lá rapidinho, né? Durante a meiose ocorre a permutação ou crossing over. Leiam com calma, com cautela. Gente, a meiose, na verdade, o principal fator que ocorre é o crossing over. Né? Quando você pensar em meiose, é por causa disso, para gerar a variabilidade genética. E o processo que gera a variabilidade genética é o crossing over. Então, essa alternativa também não é correta, certo? Ela é incorreta. A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. Olha, aparentemente essa alternativa é a mais cabível, né? Lembre-se que na mitose, por exemplo, eu tenho uma célula que origina 2 células diploides e na meiose eu tenho uma célula mãe que vai originar 4 células filhas geneticamente diferentes e haploides, certo? Os cromossomos dentro dessas células não estão pareados, estão individuais. E a alternativa E, durante a mitose, as cromátides irmãs não se separam. Um absurdo isso, né? Lógico que as cromátides irmãs irão se separar, né? Porque senão como que vai acontecer a divisão dessa célula, a divisão desse material genético? Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. Correto, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Alternativa, questão 3, para finalizar, rapidinho, vamos ver lá, eles põem uma figura na questão, correto? Então, vai lá. A figura abaixo representa uma célula diploide, então o conjunto cromossômico dela, aí tem os cromossomos aos pares, e as células resultantes de sua divisão. Nesse processo, então ele pede para nós afirmarmos alguma coisa em relação a isso. Só de ver a ilustração, nós vemos lá que eu tenho uma célula mãe, que é a célula diploide, e tenho o resultado disso 4 células filhas, com metade do material genético. Então isso já me remete à meiose, tá? Então vamos lá, alternativa A.
houve um único período de síntese de DNA, seguido de uma única divisão celular? Não. A meiose tem duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. Então, está incorreto. Alternativa B. Houve um único período de síntese de DNA, seguido de duas divisões celulares. Sim, pode ser, porque ocorre aí primeiro na intérfase a duplicação do DNA, certo? E depois tem a meiose 1 e a meiose 2. Alternativa C. Houve dois períodos de síntese de DNA seguidos de duas divisões celulares. Não, gente, eu tenho apenas um período de duplicação do DNA e, na verdade, dois processos de divisão celular. E a alternativa E, a quantidade de DNA da célula filha permaneceu igual à da célula mãe. Veja, eu não preciso necessariamente nem saber o conteúdo, na verdade, né? Se eu observar com cautela, eu vejo que o material genético é metade da célula mãe. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Houve um único período de síntese de DNA, seguido de duas divisões celulares. Correto? Tranquilo, né, pessoal? Veja que se eu entender o processo de divisão celular, não necessariamente ficar decorando a prófase, a metáfase 1, a metáfase 2, mas entender o que ocorre, né, o conceito geral da divisão celular, eu consigo aí responder as questões com tranquilidade. Tá? Então seguem aí, espero que vocês sigam firme nos estudos, não desistam, tenho certeza que com essas aulas vocês irão gabaritar a prova objetiva de biologia. Eu tenho certeza que vocês irão alcançar a vitória, gente. Bons estudos e até a próxima aula!